Vamos meditar um pouquinho, vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, na carta de Paulo, Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, mas eu não vou usar como texto todo o capítulo, vamos começar no capítulo 1, versículo 13, até o 23 será o texto. Eu queria ler o assunto, no versículo 3 tem aqui o assunto da epístola. A fé e a caridade dos colossenses. Oração de Paulo pelo seu progresso espiritual. Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, a imagem de Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da igreja. É o assunto da epístola aos Colossenses. Vamos começar no versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Oremos. Senhor, aqui está a tua palavra, nesse século, o poder do teu Espírito Santo nos falando por essas palavras, as tuas palavras, escrita pelo teu apóstolo, inspirado pelo teu Espírito. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra, Senhor. Fala em nossos corações e nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem: Jesus Cristo é o nosso tudo. Vamos repetir? Jesus Cristo é o nosso tudo. Aleluia. A carta de Paulo aos Colossenses fica uma cidade chamada Colossos, na Ásia Menor. Como todas as igrejas tinham seus problemas espirituais, Paulo, nessa ocasião, estava preso em Roma. Ele escreve da prisão algumas cartas para corrigir erros doutrinários, ao mesmo tempo fortalecer a fé dos irmãos. Em cada carta tem assuntos diferentes, e veja a misericórdia de Deus a nosso respeito. Temos todas as cartas disponíveis para lermos, meditarmos e ter uma aplicação para a nossa vida. Uma das cartas mais problemáticas que
Paulo escreve é a carta aos Coríntios, onde tinha coisa muito grave na igreja, imoralidade, abuso dos dons espirituais e outras coisas mais. Mas o assunto de Colossenses, havia ali irmãos sendo ensinados por hereges a prestar culto a anjos. Havia também ensinos ali de abstinência de alguns alimentos, de guardar o sábado, de guardar a lei. Então, o diabo não dorme, e onde se semeia a boa semente, ele tem sempre a sua erva daninha, né, para tirar a boa semente. E Paulo, encorajado pelo Espírito Santo, mesmo preso, com a sabedoria que lhe foi dada, como disse Pedro, que nas epístolas de Paulo há coisas difíceis de entender que os indoutos torcem. Mas Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, fala que mediante a sabedoria de Deus que foi dada a Paulo, Paulo escreveu o que escreveu. E aqui, começando no versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo dá muita ênfase nessa carta a Jesus Cristo como Filho de Deus, superior aos anjos, cabeça da igreja. Ele é antes de tudo, ele é o Criador com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo, a Trindade. Ele é digno de toda honra, de toda obediência, de toda glória, de toda submissão. Ele é digno da nossa alegria transbordante de obedecê-lo. Aleluia! Então, o qual tirou da potestade das trevas. Irmãos, nós, antes de sermos crentes, estamos debaixo de um poder, uma escuridão tremenda que nos aprisionava no pecado. Mas o texto diz: e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o amor de Deus é tão grande, tão infinito, tão imensurável, indefinido de sentir, de contar, de falar, nos alcançou e nos transportou de um poder maligno das trevas para a luz. Aleluia! A Bíblia diz no Salmo 34, 5: e olharam para ele e foram iluminados. Logo depois que Jesus perdoou a mulher adúltera, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tem muita gente que não tem essa luz na vida. Andam cegos, apalpando. Isaías 59, 10 diz que os pecadores andam apalpando ao meio-dia. Não tem direção, não tem quem ensine o caminho, quem oriente, quem mostre a luz. E muitos líderes de seitas e religiões se identificam com a própria luz, a luz própria. Mas João 1,9, está escrito no prólogo de João, no Evangelho de João, ali está a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. João escreve: ali está a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. É Jesus Cristo. Então nós somos transportados de um poder de escuridão para uma luz, a luz de Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, e luz para o meu caminho. Aleluia. Versículo 14. Qual o tema que nós estamos meditando? Jesus Cristo é o nosso tudo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Irmãos, redenção significa compra. Fomos comprados, não somos mais nosso. O meu corpo não me pertence, pertence a Jesus. A minha mente não me pertence. Eu congreguei com um irmão que eu tinha medo até de falar perto dele. Ele era tão santo. Ele falava assim:
Não podemos pensar o que queremos. Não podemos falar o que queremos. Não podemos olhar o que queremos. Ele cumpria isso no dia a dia. Tinha um testemunho impecável. Isso influenciou um pouco a minha vida. Por isso é bom você andar com mestres, né? Vir na igreja, participar de ensino do seu pastor, porque isso influencia, aquece, anima a comunhão. Aleluia. Então, temos a redenção pelo seu sangue. Nós somos comprados por bom preço, mais do que ouro, prata, nada poderia comprar a sua alma. Ele é o seu redentor. Até Jó, inspirado pelo Espírito Santo, não tinha essa escritura, o cânon não tinha sido formado. Até Jó disse no capítulo 19, versículo 25: eu sei que o meu redentor vive e por fim será levantado da terra. Olha aí, Jó. Diz que Jó é o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. Não está em ordem cronológica, ele está no meio da Bíblia, antes dos Salmos. Mas dizem os estudiosos que é o primeiro livro a ser escrito, o livro de Jó. Olha aqui como ele é nosso tudo. Ele nos comprou. Então, fale para você mesmo, ele comprou meu corpo. Eu não posso fazer o que eu quero do meu corpo. Eu tenho que zelar do meu corpo. Tudo que prejudica o meu corpo eu tenho que evitar. Tudo que favorece a melhor saúde tem que fazer. Não posso ter uma vida sedentária. Quanto mais instrução você tiver para cuidar do corpo, é muito bom. Eu aprendi isso, que o obreiro deve ter um bom preparo físico, intelectual, principalmente espiritual, que é a vida de oração e meditação. Martinho Lutero disse que a vida cristã se desenvolve em 3 coisas: oração, meditação e tentação. Vamos repetir? Oração, meditação e tentação. Você precisa ser provado para ser aprovado. Aleluia. Palavras de Lutero. Versículos 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É difícil você ver alguém dizer ou pregar ou falar ou dar ênfase a isso, que Jesus é o Criador, né? Muito se fala que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, o Mestre, Ele ensina, mas pouco se escuta que Ele é o Criador de tudo. E Ele é a imagem do Deus invisível. Os judeus viram Ele. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, Filipe? Mostra-me o Pai. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Aquele que me enviou, vocês não podem ver, é invisível. Eu sou a imagem, eu estou aqui, sou eu. A quem buscais? Né? Ele é a imagem do Deus invisível. Irmão, isso é tudo para nós. Você saber que Jesus está aqui. Deus é invisível, mas Jesus é a imagem do Deus invisível. Ao aceitar Jesus, nós somos restaurados à imagem de Deus. O ser humano, ao pecar, perdeu a imagem e semelhança de Deus. Em Cristo, tudo isso é recuperado. Ele é a imagem do Deus invisível. Aleluia. Você não é qualquer um. Nós não somos qualquer um. O cristão não é qualquer um. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Em Cristo. Aleluia. Foi restaurado isso em nós. Aleluia. Versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas. Olha, em Jesus. Está lembrado de João 3? E o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Capítulo 1, versículo 3. E sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez.
É aqui, ó. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. O que há nos céus? Anjos, arcanjos, querubins, serafins. Coisas que não imaginamos, de beleza e perfeição. Sem Jesus, nada disso teria existido. E na terra, a terra está cheia da sua bondade. Salmo 33, 5. A terra está cheia da sua benignidade. Salmo 119, 64. Mas por causa do pecado, Deus disse: maldite a terra por tua causa. Com dor comerá dela todos os dias da sua vida. E o livro de Eclesiastes fala, né? Que o homem tem dores todos os dias da sua vida. A vida se tornou inoperante, vazia, entregue à vaidade. Mas com Jesus tudo é diferente. Aleluia. Nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra. Visíveis, coisas que você vê. Estrelas, sóis, né? A lua, o mar, as montanhas, a vegetação, as plantas. Tudo que você vê de criação, tudo foi criado por Ele e para Ele. Visíveis e invisíveis. Aquilo que não é visto ao olho nu. Quantas moléculas há numa gota de água? Um cientista americano fez essa experiência e diz assim: se todas as moléculas que existem numa gota de água fosse transformada em um grão de areia, daria para pavimentar uma estrada de Los Angeles a Nova York. Misericórdia. Mais de 3.000 quilômetros. A pesquisa científica que esse cientista fez com relação às moléculas que existem numa gota de água. Deus está preocupado numa gota de água? Tá. Olha aqui. Está preocupado quando você bebe, para o seu corpo ter mais saúde. Sem Jesus não existia isso. Sem Ele nada do que foi feito se fez. As coisas invisíveis, sejam tronos. O que é trono? Querubins. Os querubins que estão em volta do trono de Deus. E Jesus é aquela pedra preciosíssima que João viu, uma pedra de jaspe. Jesus é a lâmpada, é o cordeiro, a lâmpada que ilumina o reino de Deus. O nome dele é chamado Altíssimo. Aleluia. Sejam tronos, sejam dominações, principados e potestades, todo tipo de ser angelical, tanto anjos caídos, que têm corpos, como demônios que não têm corpos. Tudo está sujeito ao poder de Jesus. Todo poder é me dado nos céus, no plural, nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai. Quando você vai ensinar, você não vai ensinar no seu poder. Você ora: Senhor, tu mandou ensinar? Eu vou ensinar. Então, ao abrir a minha boca, tem misericórdia, me dá graça. Você não está indo no seu poder, né? Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, né? Ide. E a gente está ensinando aqui numa igreja. E a gente está fazendo parte do ide. Um ensino, uma doutrina, uma palavra. A leitura de uma epístola é um ensino, é uma doutrina. Está se cumprindo a palavra de Deus aqui. Aleluia. E tudo foi criado por Ele e para Ele. O 17. Esse é bonito. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Vale a pena confiar nele. Fala assim numa oração: Jesus, tem situações na minha vida que eu não posso mudar. Eu queria que fosse diferente, mas não é. O Senhor é que sabe. Então, toma a minha vida nas tuas mãos, porque está escrito que tu é antes de tudo, e tudo subsiste pelo Senhor.
O Senhor fez o rico, o Senhor fez o pobre. E eles se encontram. Aonde que o pobre e o rico se encontram? No corpo. No corpo, a igreja. Aleluia! Né? Ele nos iguala. Nós somos um corpo, né? Somos um rebanho. Aleluia! Somos a noiva. Aleluia! Glória a Deus. Símbolos da igreja, né? 18. Ele é o cabeça do corpo. Então, irmãos, cada livro da Bíblia tem um tema. O tema de Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, que nasce em Éfeso, o tema dessa carta é o corpo de Cristo, se quiser anotar. E Colossenses é a cabeça da igreja. Então, faça um estudo paralelo entre Efésios e Colossenses. Colossenses é o cabeça da igreja, Jesus. E Efésios, o corpo, que é a igreja. Quando você lê Efésios, põe isso em mente. Você está meditando sobre a igreja. E quando você lê Colossenses, põe isso em mente, no coração. Eu estou estudando que Jesus é o cabeça da igreja. Ele é tudo. Ele é antes de tudo. Ele é o Criador, é o Redentor, é o Perdoador, é tudo, está acima de tudo. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio. Ele é o princípio. Princípio é antes do começo. Começo tem começo, princípio não tem. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Feche os olhos por um minuto. Imagine um tempo que não existisse anjos, nenhum tipo de vida, ele já existia. Não dá para decifrar isso, né? A eternidade de Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes da criação e depois da criação. Salmo 90, versículo 2. E Salmo 93, versículo 2. Ele é antes da criação e depois da criação. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou. Ele é o único corpo de glória que está nos céus. Eu já preguei muito isso ao público, que Maria está no paraíso, mas o corpo dela ainda não ressuscitou. Em 1950 foi criada a doutrina do corpo de Maria se ascendeu ao céu. Em 1950 foi criada essa doutrina que não é bíblica, mas o corpo do Senhor Jesus está no céu. Lá em Lucas 24, versículo 3, quando foram ver ele no sepulcro, está escrito: e não acharam o seu corpo. Lucas 24, versículo 3. 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus é muito mais que Criador. Ele é muito mais que Salvador, Redentor, tudo isso. Ele é o próprio Deus humanizado. Ele é divino. Aqui fala da divindade. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Né? Você pode chegar no meio da rua e gritar para todo mundo: eu sou o caminho para o céu. Eu sou a verdade, hein? Eu sou a própria vida. Você não pode dizer isso. Mas Jesus disse: porque Ele é Deus. Foi do agrado do Pai que todo o máximo de Deus, a plenitude de Deus, habitasse em seu corpo. Aleluia. Já pensou viver no tempo dele? Eu falei para a Marina esses dias, meditando. Marina, queria nascer naquele tempo. Isso é bobo. Nascemos no século 20, 21. Eu queria tocar em Jesus. Se eu tocasse nele, todas as minhas frustrações, toda a minha tristeza ia embora. Mas nós podemos tocar hoje, né? Aquela mulher de fluxo de sangue tocou. Mas quantos tocaram pela fé? Quem já tocou em Jesus pela fé? Às vezes você não sente, às vezes você sente, mas isso é real. Porque ele falou: eu vou embora, mas vou deixar o Espírito Santo.
E se você se arrepender dos seus pecados, se você quer mesmo me seguir, eu estou com você. Nós podemos tocar nele, né? Aleluia. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. 20. E que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz. Então, quando Jesus morreu, ele destruiu o pecado que traz a guerra. Uma guerra cósmica. Uma guerra espiritual. Nós estávamos em guerra contra Deus, com os nossos pecados. Ao aceitar Cristo pela fé, ao deixar o pecado no arrependimento, somos justificados por nossa fé nele. Temos paz com Deus. Então, a cruz, aqui o verso 20, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Qual é a mensagem de um embaixador em outro país? Os Estados Unidos vai mandar um embaixador para, um exemplo, para o Líbano. Qual é a mensagem do embaixador lá? Duas mensagens: reconciliação e paz. É a mensagem de um embaixador. E a Bíblia chama o cristão de embaixador de Cristo. Nós temos uma mensagem: que o povo se reconcilie com Deus e tenha paz. Foi que um dos amigos de Jó disse para Jó, no capítulo 22, versículo 21. Jó 22, 21. Um dos amigos de Jó falou assim: une-te a ele e tenha paz, e te sobrevirá o bem. Coloque as suas palavras no seu coração e serás edificado. Afasta a iniquidade da sua tenda. Anote esse texto para estudo posterior, se quiserem anotar. Jó, nós não vamos abrir para tomar muito tempo. Jó 22, versículo 21 a 23. Jó 22, versículo 21 a 23. Continuando aqui, 21. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Antes de ser crente, você era estranho para Deus, pelas suas más obras. Ele te conhecia, mas você não conhecia ele. Ele era estranho. Agora ele é nosso Pai. E o Pai não é estranho para o Filho, porque ele nos reconciliou. E diz aqui que nós éramos inimigos no entendimento. A gente não entendia. A pessoa que não é crente, ele não entende a espiritualidade do crente. Ele não entende o temor de Deus. Ele não entende o respeito a Deus. Ele não entende o que é uma adoração. Nós éramos assim, sem entendimento. Inimigo de Deus por nossos pecados praticados. Mas o que aconteceu com a cruz? Na cruz, nos tornamos filhos e amigos de Deus, com bom entendimento, ele nos reconciliou. Agora você não está mais separado de Deus, está reconciliado. Né, irmãos? As pessoas que estão no pecado estão separadas de Deus, porque o que separa de Deus? É o pecado. Mas o crente está reconciliado, né? O inimigo pode pôr dúvida, porque ele põe mesmo. Um grande pregador que pregou o evangelho no mundo todo, o seu pai tinha muita disciplina, criou no temor do Senhor, mas quando teve uma certa idade, começou a ter dúvida da salvação. O inimigo tem que tomar cuidado com as dúvidas. No penúltimo livro da Bíblia está escrito: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Por isso que temos que falar a palavra de Deus, porque a pessoa está quase crendo. Uma palavrinha a mais e ela acaba crendo. Porque tem muita gente que não é incrédulo, ele tem dúvidas. Será? Será que é isso? Será que os crentes estão certos? Mas chega um: vamos lá na igreja? Vamos. Aí ele escuta a palavra: ah, está certo. Saiu a dúvida.
né? Tem muita gente que tem dúvida. E o diabo põe dúvida nos corações a respeito da salvação, né? E nós, com a palavra de Deus, tiramos a dúvida, né? Quando Deus nos usa. Vamos ler aqui o versículo 22. No corpo da sua carne. Quer dizer, ele nos reconciliou na sua morte. Éramos estranhos, agora somos filhos. Éramos inimigos, agora somos amigos de Deus. Através da cruz, no corpo da sua morte. Para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha aqui, irmão. Presta atenção no versículo 22. O que Jesus fez por você na cruz? Te separou do pecado. Te tornou santo. A santidade vem pelo sangue de Jesus. Essa liberdade de santidade vem pela morte de Jesus. O sangue de Jesus. Se tornamos santo e irrepreensível. Ou seja, sincero, verdadeiro, quer lutar contra o pecado. O poder do sangue de Jesus te dá esse desejo de ser valente, não valentão. Tem crente que deixa de ser valente para ser valentão, né? Aí não dá, né? O valentão é o velho homem, o valente é o novo homem, né? Então, irmãos, irrepreensível, quer dizer, sincero, retidão, ele ama tudo que é sincero, verdadeiro, puro, não se alimenta de impureza. Tome cuidado com a internet. A internet é coisa tão boa. Eu me edifico com a internet, mas se deixar o coração bobear, você fica culpado. E ao culpado Deus não tem por inocente. Olha aqui, ó. A cruz nos tornou santo, irrepreensível, sincero e inculpáveis. Misericórdia, irmão. Repita comigo. No passado, a cruz tirou minha culpa. Repita. No passado, Jesus tirou minha culpa. No presente, Ele tira o poder do pecado. E no futuro, estarei livre do pecado. Então, lá na cruz, Jesus morreu para tirar nossas culpas e nos dá um novo poder presente para lutar contra o pecado. E Paulo explica isso em Romanos 6,14, que o pecado não terá controle, domínio sobre nós. Por quê? Porque estamos debaixo da graça. Antes de aceitar Jesus, você estava debaixo do pecado. Ao aceitar Jesus, você está debaixo da graça. O pecado está embaixo de você. Antes de ser crente, o pecado estava em cima de você e te controlava, teus pensamentos. Se você só tinha pensamento da carne, que envolve imoralidade, orgulho, preconceito, calúnias, prostituição, inveja, loucura, blasfêmia, calúnia, isso contamina a alma. Você estava dominado por esse poder. Agora não, você está sendo dominado pelo poder da graça. A graça te dá um novo pensamento, um novo entendimento, um novo louvor, uma nova maneira de enxergar as coisas, de ver as pessoas. É os pensamentos da graça. É tudo novo. Aleluia. E finalizando aqui, irmãos, o 23. Tem uma condição para que Jesus Cristo seja o nosso tudo. Tem uma condição: permanecer nele. 23. Me perguntaram um dia, antes de ler o texto, Augusto, existe algum versículo na Bíblia para refutar aqueles que pensam que uma vez salvo, salvo para sempre? Não tem algum versículo que manda que não é uma vez salvo, está sempre salvo? Tem que tomar cuidado de não tropeçar e não cair. Aquele que pensa que está em pé, que pensa, cuide-se,
para não tropeçar e não cair. É esse versículo aqui, ó. 23, Colossenses 1, 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então Paulo está dizendo que os cristãos colossenses tinham que permanecer firme na fé e não se mover da esperança do evangelho. Agora eu quero dar uma referência antes de terminar. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, diz assim: e não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não vos movais facilmente do entendimento. Ou seja, não vacile com facilidade. Seja como Davi. Davi no Salmo 26. Andarei em minha sinceridade, na verdade, nunca vacilarei. Isso é fé, né? Salmo 26, 1 e 2. E no Salmo 21, 7, olha o que ele fala: pela tua misericórdia nunca vacilarei. Aí é humildade, né? Parece que no 26:1 parece que é um pouco de soberba de Davi, né? Nunca vacilarei, todos podem cair, menos eu. Mas no 21:7 ele fala: pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilarei. Então nós somos sempre dependentes. Não adianta ler Bíblia, irmão, estudar, meditar, isso é prazeroso, é o prazer da alma. Mas se não depender de Jesus, se não ficar um pouquinho de joelho, Senhor, segura na minha mão, eu sou humano, eu sou pó da terra, eu sou cinza, segura na minha mão, Senhor, obrigado por tudo que as verdades que o Senhor gravou na minha alma, mas eu estou na terra, eu ainda não estou aí. Tem que orar, tem que depender de Jesus, né? Sem mim nada podeis fazer. Vamos orar? E cantarmos mais um hino para recolhermos os dízimos e as ofertas. Vamos orar, oremos. Senhor nosso Deus, Jesus Cristo é o nosso tudo, Pai. E agora vamos ofertar para a tua casa, Senhor. Abençoa os irmãos, as irmãs. Põe algo no nosso coração ao ouvir essa palavra, porque a tua palavra é viva, é para todo sempre. Ela é a nutrição da nossa alma, é a fortaleza do Espírito. No momento do sofrimento, no momento de dificuldade ou da tentação, possamos ter gravado em nossa alma esses princípios, Senhor, de quem tu és. Aleluia. Abençoa agora aquele que vai ofertar e dizimar, e receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém.